Livro A Chave Mestra, autor Charles Haanel, parte 2. Nossas dificuldades são devidas principalmente a ideias confusas e à ignorância dos nossos verdadeiros interesses. A grande tarefa é descobrir as leis naturais às quais deveremos nos ajustar. O pensamento claro e a intuição moral são, pois, de valor incalculável. Todo o processo, mesmo do pensamento, repousa em bases sólidas. Quanto mais afinadas as sensibilidades, quanto mais acurado o juízo, quanto mais delicado o gosto, e quanto mais refinados os sentimentos morais, quanto mais sutil a inteligência, tanto mais pura e intensa serão as gratificações que a existência oferece. Vai daí que o melhor que já foi pensado no mundo nos dará um prazer supremo. Os poderes, usos, possibilidades da mente, sob as novas interpretações, são incomparavelmente mais maravilhosas do que a conquista mais prodigiosa, e até mesmo que os sonhos de riqueza material. Pensamento é energia, pensamento ativo é energia ativa, pensamento concentrado é energia concentrada. O pensamento concentrado com um propósito definido se converte em poder. Este poder é utilizado pelos que não creem na virtude da pobreza nem da beleza da abnegação. Eles percebem que isso é um discurso para fracotes. A habilidade para receber e manifestar esse poder depende da habilidade de reconhecer a energia infinita que sempre esteve no homem, criando e recriando constantemente seu corpo e mente, pronta para a todo momento se manifestar através dele e tudo o que for necessário. A parte 2 desse livro explica o método pelo qual tudo isso se alcança. As operações da mente são produzidas por duas formas paralelas de atividade, uma consciente e a outra subconsciente. O professor Davidson disse: quem pensa iluminar todo o espectro de ação mental com a luz de seu próprio conhecimento não é diferente daquele que trata de iluminar o universo com uma fagulha de luz. Os processos lógicos subconscientes se efetuam com uma precisão e regularidade que seria impossível imaginar que existisse possibilidade de erro. Nossa mente está tão bem desenhada que nos prepara para as bases mais importantes de cognição, enquanto não temos o mais leve pressentimento do seu modus operandi. O ser subconsciente, como um estranho benfeitor, trabalha e faz a provisão para o nosso benefício, vertendo somente a fruta madura em nosso regaço. Assim, em última análise, o processo de pensamento mostra que o subconsciente é o cenário mais importante do fenômeno mental. É através do subconsciente que Shakespeare deve ter percebido, sem esforço, grandes verdades que estavam ocultas da mente consciente do pesquisador. Que Fídias modelou o mármore e o bronze, e Rafael pintou Madonas, e Beethoven compôs as suas sinfonias. A naturalidade e a perfeição dependem por completo do grau em que deixamos de depender do conhecimento. Tocar piano, patinar, escrever à máquina, habilidade nos negócios dependem para sua execução perfeita da mente subconsciente. A maravilha de se tocar de forma brilhante ou de fazer uma grande pintura, enquanto ao mesmo tempo sustentamos uma conversa eloquente, mostra a grandeza dos poderes subconscientes. Sabemos o quanto somos dependentes do subconsciente, quanto mais grandiosos, mais nobres e mais brilhantes são os nossos pensamentos. Tanto mais óbvio para nós é a origem que jaz além do nosso entendimento. Fomos dotados de tato, instinto, sentido de beleza, arte e música, cujo lugar de origem ou morada estamos completamente inconscientes. O valor do subconsciente é enorme, inspira-nos, adverte-nos, proporciona-nos nomes, fatos e cenas do armazém da memória, dirige os nossos pensamentos, nossos gostos, realiza as nossas tarefas mais complexas. Podemos caminhar se o decidirmos levantar o braço sempre que escolhermos fazê-lo, prestar atenção através dos olhos e ouvidos a todo tipo de prazer. Por outro lado, não podemos parar as batidas do nosso coração, nem a circulação do nosso sangue, nem o crescimento do nosso corpo, nem a formação dos nossos nervos e tecidos musculares, nem a formação dos ossos, nem vários outros processos de vital importância.
Se compararmos esses dois sistemas de ação, o destinado para a decisão do momento e outro que caminha com majestade e ritmo, sem vacilação, se não constante em todo momento, nos maravilharemos do último e solicitaremos uma explicação desse mistério. Vemos imediatamente que esses são os processos essenciais para a nossa vida física e não podemos evitar deduzir que as funções mais importantes foram retiradas do nosso domínio de propósito e da nossa vontade variável e mutante e posta sob a direção de um poder permanente e confiável dentro de nós. Destes dois poderes, o exterior e mutante foi chamado mente consciente, ou mente objetiva, que se ocupa dos objetos externos. O poder interior se chama mente subconsciente, ou mente subjetiva, que além do seu trabalho no plano mental, controla as funções regulares que tornam possível a vida. É necessário compreender com clareza suas respectivas funções, tanto no plano mental como nos outros princípios básicos. Percebendo e funcionando com 5 sentidos físicos, a mente consciente se ocupa das impressões e objetos externos da vida. Esta tem a faculdade do discernimento, pesa-lhe a responsabilidade da escolha, tem o poder do raciocínio, é indutiva, dedutiva e analítica, bem como também analógica. É este poder que pode ser desenvolvido no nível máximo. É a sede da vontade de todas as energias que dali fluem. Não somente pode impressionar outras mentes, mas também pode dirigir o subconsciente. Desta forma, a mente consciente se torna o soberano responsável e guardião da mente subconsciente, e é esta função superior a que pode inverter totalmente as condições em sua vida. Quase sempre é verdade que as condições de medo, preocupação, pobreza, doença, falta de harmonia e toda sorte de males nos dominam, em função de falsas sugestões aceitas pela mente subconsciente. Se prevenido pela mente consciente treinada por meio de sua vigilante ação protetora, ela pode ser apropriadamente chamada de o guardião do portal, do grande domínio do subconsciente. Um escritor descreveu a principal diferença entre essas duas fases da mente. A mente consciente é o raciocínio voluntário e a mente subconsciente é o desejo instintivo, o resultado do raciocínio da vontade do passado. A mente subconsciente deduz justa e exatamente as premissas enviadas a partir das fontes externas. Então, quando a premissa é real, a mente subconsciente chega a uma conclusão perfeita. Porém, se há um erro na premissa ou sugestão, toda a sua estrutura falha. A mente subconsciente não se engaja no processo de verificar, confia na mente consciente, o guardião do portal, que protege de falsas impressões. Recebendo toda a sugestão como verdadeira, a mente subconsciente começa imediatamente a atuar sobre esta com total domínio do seu enorme campo de trabalho. A mente consciente pode sugerir verdade ou erro. Se for o último, o custo é pôr em perigo todo o conjunto de ser. A mente consciente deve estar de serviço, velando desperta a toda hora. Quando o guardião está desprevenido ou quando perde a calma sob qualquer circunstância, então a mente subconsciente está sem vigilância e se abre às sugestões de todas as fontes. Durante a excitação selvagem do pânico, durante a intensa cólera, ou da multidão de impulsos irresponsáveis, ou qualquer hora de paixão desenfreada, as condições são muito perigosas. A mente subconsciente está então aberta a sugestões de medo, ódio, egoísmo, avareza, autodepreciação e outras forças negativas derivadas de pessoas ou circunstâncias imediatas. O resultado é geralmente um mal-estar extremo, com efeitos que podem causar dor durante muito tempo. Daí a importância de proteger a mente subconsciente das falsas impressões. A mente subconsciente percebe por meio da intuição, portanto, seus processos são rápidos. Não espera os métodos lentos do raciocínio consciente, de fato, nem pode empregá-los. A mente subconsciente nunca dorme, nunca descansa, não mais que o seu coração ou seu sangue.
Já foi visto que simplesmente indicando à mente subconsciente certas coisas específicas, estas são alcançadas, ativam-se forças que levam ao resultado desejado. Aqui, então, está a fonte do poder, que nos põe em contato com a onipotência. Eis aqui um princípio que é digno de nosso estudo mais sério. O funcionamento desta lei é interessante. Os que a põem em prática percebem que, quando saem para se reunir com uma pessoa com quem eles antecipam uma entrevista difícil, algo já esteve ali antes deles e dissolveu uma suposta diferença. Tudo muda, tudo é harmonioso e eles percebem que, quando se apresenta algum problema difícil em seu negócio, dão um tempo e algo sugere uma solução apropriada. Tudo se ajeita apropriadamente. De fato, os que já aprenderam a confiar no subconsciente percebem que têm recursos infinitos à sua disposição. A mente subconsciente é a sede dos nossos princípios e das nossas aspirações. É a fonte dos nossos ideais artísticos e altruístas. A mente subconsciente não pode discutir ou armar polêmica. Portanto, se já aceitou sugestões equivocadas, o método seguro de superá-las está no uso de uma forte sugestão contrária, repetida com frequência e que a mente deve aceitar assim eventualmente se formam novos e sadios hábitos de pensamento e de vida, porque a mente subconsciente é a sede do hábito. Tudo o que fazemos repetidamente chega a ser mecânico, não é mais uma decisão, porém deixa marcas profundas na mente subconsciente. Isso nos favorece se o hábito é sadio e correto. Se é prejudicial e equivocado, o remédio é reconhecer a onipotência da mente subconsciente e sugerir a liberação verdadeira. O subconsciente, que é criador do uno com a nossa fonte divina, criará imediatamente a liberação sugerida. Para resumir, as funções normais do subconsciente no lado físico têm a ver com nossos processos regulares e essenciais para a conservação da vida e restauração da saúde, com cuidado com os filhos e incluem um desejo instintivo de preservar toda a vida e melhorar as suas condições gerais. O lado mental é o armazém de memória, abriga as maravilhosas mensagens do pensamento, que trabalham livres no tempo e no espaço. É a fonte da iniciativa prática e a força construtora da vida, é a sede do hábito. O lado espiritual é a fonte dos ideais, da aspiração, da imaginação, e é o meio através do qual reconhecemos a nossa fonte divina. E na proporção que reconhecemos esta divindade, chegaremos a um entendimento da fonte do poder. Alguém pode questionar: como pode o subconsciente mudar as condições? E a resposta é: porque o subconsciente é parte da mente universal e essa parte deve ser o mesmo em espécie e qualidade que o todo. A única diferença é de grau. O todo, como sabemos, é criativo e de fato é o único criador que há. Consequentemente, vemos que essa mente é criativa e, como o pensamento é a única atividade que a mente possui, o pensamento deve ser necessariamente o criador também. Porém, veremos que há uma grande diferença entre simplesmente pensar e dirigir o nosso pensamento conscientemente, sistematicamente e construtivamente. E quando fazemos esse último, colocamos a nossa mente em harmonia com a mente universal. Nós entramos em sintonia com o infinito e pomos em ação a força mais poderosa da existência, o poder criador da mente universal. Isso, contudo mais, é governado pela lei natural, e esta lei é a lei da atração. Por isso, a mente é criativa e se correlaciona automaticamente com o objetivo e o manifesta. Na semana passada, lhe dei um exercício com o propósito de obter o controle do corpo físico. Se você realizou isso, já está pronto para avançar. Agora você começará a controlar o seu pensamento. Sempre use o mesmo aposento, a mesma cadeira, a mesma posição se for possível. Em algumas ocasiões, não é conveniente usar o mesmo aposento. Nesse caso, simplesmente faça o melhor quanto seja possível.
Agora fique quieto como antes, porém iniba todo pensamento. Isso lhe dará controle sobre todos os pensamentos de solicitude, de preocupação e de medo, e lhe permitirá reter somente o tipo de pensamento que você deseja. Continue este exercício até que você chegue à completa maestria. Você não será capaz de fazer isso por mais que 10 minutos por vez. Porém, este exercício é valioso, porque será uma demonstração prática da grande quantidade de pensamentos que constantemente procuram entrar em seu mundo mental. Na próxima semana, você receberá instruções para um exercício que será mais interessante, porém, é necessário que você domine este primeiro. Causa e efeitos são absolutos e diretos tanto no reino oculto do pensamento, como no mundo das coisas visíveis e materiais. A mente é a tecelã-mor, tanto da aparência interior do caráter quanto das aparências da circunstância exterior. James Allen.